Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim trazer um tema muito importante, que talvez seja um dos principais temas da Bíblia, mas que muita gente não sabe interpretar, ou muitas pregações faz com que esse tema de seja confuso, mas hoje a gente vai esclarecer todas as dúvidas e o tema de hoje vai ser provisão divina e as nossas expectativas. Então vamos lá. Eu acredito que você, assim como eu, já escutou diversas pregações na qual o pastor ou a pastora, quem está ministrando, fala assim: olha, não confia no seu dinheiro, não confia no que você vê na sua conta, coloca o pé, que Deus coloca o chão. E daí o que acontece? Você acaba fazendo exatamente isso. Você acaba não olhando o dinheiro que tem na sua conta, você acaba colocando o pé, esperando que Deus vai colocar o chão, você acaba agindo por emoção. Por quê? Porque quando você está numa ministração, quando você está num ambiente onde, como eu vou falar, uma frase como essa, ela pode ser um direcionamento, uma confirmação para uma pessoa, mas ela não é uma confirmação para toda a igreja. Então não é que o pastor esteja errado ao falar isso. Errado somos nós e não ler a Bíblia. Porque muitas vezes a pessoa já teve uma palavra, aí ela vai para a igreja e ali tem a confirmação. Então, vamos entender um pouquinho como funciona. Vamos lá. A começar que, em momento algum, a Bíblia diz para você não olhar para sua conta. Isso eu vou provar para vocês biblicamente. Se você for lá em Lucas, eu estou até com uma colinha aqui, porque, gente, eu sei os versículos, mas eu sou péssima para decorar onde eles estão. Mas vamos lá. Se você for em Lucas 14, 28, de 28 a 30, se atente a isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha isso. Então, essa história de você não olhar a sua conta, dar o pé, que Deus coloca o chão, já não existe. Entendeu? Não serve para todo mundo isso. E por que eu tô falando isso? Porque a gente está vivendo uma era de. Eu tô vendo muitos crentes com uma crença mística. Muitos crentes místicos. O que acontece? Eu vou fazer tal coisa, vou dar uma entrada num carro. Se for da vontade de Deus, meu crédito vai ser aprovado. Isso é místico, entendeu? Porque você não calculou o seu salário, às vezes a pessoa não calcula os gastos com aquele carro, porque não é só ir na loja comprar o carro, isso é muito simples, mas você tem dinheiro para o seguro? Você tem dinheiro para alguma coisa que vai acontecer com o carro? Como que vai ficar a sua família? Então, cai muito sobre terra, eu acho que é isso, né? Cai sobre terra essa questão de vou fazer na fé. Isso é uma fé mística, isso não é uma fé que está na Bíblia, porque na própria Bíblia diz isso. Pode um homem, qual de vocês, se quiser construir, então esse construir, comprar, sabe, empreender, fazer qualquer coisa que vá demandar, que vai exigir um recurso, você não vai olhar na sua conta? É óbvio que você vai olhar, tá? Outra coisa também muito importante, olha só, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso está em Provérbios 21:5. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, e daí, uma conversa bastante informal, né? Ela fez aquisição de algo, e não foi muito bem planejado, e daí ela falou para mim assim: será que isso é de Deus, não é? Porque desde que eu comprei, as coisas têm dado errado. E daí eu perguntei, fiz umas perguntas para ela e eu entendi, baseando no que ela me trouxe como resposta, eu entendi que não era uma vontade de Deus que aquele
essa aquisição dela? Porque teve uma negação de algo, ela teve que mudar toda a vida dela. Então, quando é algo que de fato é de Deus, primeiro que você não muda tudo, você não sai por aí desesperado, mudando e bagunçando a sua rotina e pedindo favores. Isso não é de Deus. Quando é de Deus, as confirmações vão vindo. Eu, por exemplo, eu sempre peço 3 confirmações. Então, eu estou em dúvida se eu vou investir em algo, se eu vou comprar algo, eu peço 3 confirmações. Porque o 3 na Bíblia, de acordo com o meu entendimento, é o que funciona para mim, é sempre o número de decisão. Então, por exemplo, o galo cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus ressuscitou no 3º dia, o mesmo aconteceu com Lázaro, ele ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Então, assim, tudo é número 3, é muito de decisão. Então, eu tomo isso para mim. Então, eu peço sempre 3 sinais, 3 dias. E é a forma com que eu me comunico com Deus. Tá, isso não é misticismo, isso é eu falando, Senhor, eu preciso de 3 sinais. É assim que funciona comigo, porque nós temos a nossa voz da nossa cabeça, aí tem o Espírito Santo, e se você não pede sinais claros para Deus, tudo que você olhar na rua, você vai interpretar como um sinal. Então, eu acho interessante a gente pedir sinais para Deus. Então, quando você tem uma negativa já de cara, eu já fico atenta, poxa, olha, já tive uma negativa aqui, então acho que isso não é muito de Deus, não. Aí eu vou com mais cautela. Mas o que eu quero trazer é justamente essa questão de provisão com expectativa. A gente tem a mania de, como eu disse, de mistificar, de não calcular, de vai numa pregação, assiste, vai num culto, ou assiste uma pregação e escuta esse tipo de coisa, e se você já é uma pessoa que está com um projeto, mas não tem uma palavra, e você escuta justamente isso, coloca o pé que Deus coloca o chão, você já sai dali fazendo um monte de coisa, e quando você vê, você está endividado, aí você começa a ficar com aquela coisa, ai, mas Deus vai me ajudar, mas Deus vai me ajudar. Só que muitas vezes ele já te ajudou. Ele já te ajudou. Quando ele falou isso para você, olha, pode um homem comprar, fazer, planejar, construir sem antes calcular? De repente ele já falou com você, já barrou, já de cara alguma coisa, e você fala assim, poxa, eu não levei isso a sério. Ou, por exemplo, eu vou comprar um carro. Aí naquele dia que você vai comprar um carro, poxa, acontece alguma coisa que impede de você chegar na loja. Poxa, a loja saiu, o banco fechou, sei lá, alguma coisa acontece. Você fala assim, calma, isso pode ser um sinal de que não é para eu fazer isso. Eu sou muito atenta a esses tipos de sinais, por isso que eu sempre peço 3, né? E eu queria trazer isso para vocês, porque é um pouco confuso, ainda mais na sociedade que a gente vive, que de internet, de comparação, de muita gente tomando atitudes sem pensar, como por exemplo, eu vou largar o meu emprego fixo e vou empreender. Quem falou que você tem o dom do empreendimento? Porque quem tem o dom do empreendimento já empreende desde sempre, ou empreende enquanto trabalha. E daí quando a minha empresa me paga, não faz sentido eu estar trabalhando para outra pessoa. Mas enquanto a minha empresa não me paga, eu tenho que trabalhar para outra pessoa. E tem muita gente que escuta isso em alguma palestra ou alguma coisa do tipo e já sai dali achando que é o leão da tribo de Judá e eu vou para cima e eu vou fazer, e quando vê, não sabe empreender, não calculou, não tem reserva de emergência, não fez absolutamente nada e vai para a igreja, começa a fazer um monte de campanhas, sendo que a principal é: Senhor, calma, eu errei aqui, me ajuda. E entender, porque Deus, por misericórdia, Ele vai nos ajudar.
Eu amo um versículo, eu amo esse versículo que inclusive hoje até o meu primo postou, que para variar não vou lembrar onde está, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Várias versões tem coopera para o bem daqueles que obedecem, mas basicamente é isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não importa qual confusão você entrou, Deus pode, porque Ele pode tudo, te ajudar a organizar a bagunça que você se meteu. Tá, então eu acredito que o passo principal é identificar, eu errei aqui, o principal passo é identificar o erro, porque a gente não resolve aquilo que a gente não sabe, a gente não resolve aquilo que a gente não nomeia. Então, poxa, eu errei aqui. Deus, Pai, por misericórdia, me ajuda. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque ele é pai e ele vai fazer isso, ele vai ajudar. É estratégia, é colocando pessoas, mas principalmente é você, tratando em você, em mim, em nós, né? Ontem, acho que foi ontem, eu estava conversando com meu marido e eu falei para ele assim, que existem apenas 3 circunstâncias em que a gente vai para o deserto. O crente, quando ele está passando por crise, a crise do crente é o deserto. Então, tem 3 circunstâncias que a gente vai para o deserto. E a primeira é quando a gente toma decisões erradas, que é exatamente, cai justamente nisso. Eu fiz sem pensar, tô no deserto agora pagando. A segunda é quando Deus nos coloca no deserto. Como é quando Deus nos coloca no deserto? Você trabalha certinho, você é um bom funcionário, você faz tudo certinho, de repente você é mandado embora. Deus te colocou, aí houve uma zona de expulsão, tá? Deus te colocou no deserto. E a outra quando acontece porque tem que... Assim, essa é muito... até difícil de descrever, mas é quando acontece que você fala, poxa, não tem explicação, sabe? Pode entrar também naquele ponto de que Deus quis, porque acontece sem causa, sabe? Enfim, alguém bateu no seu carro, por exemplo, você fala, poxa, o que eu fiz? E deu PT no seu carro, algo assim do tipo, mas são 3 situações que a gente está no deserto. Então, olha para o seu deserto, como eu olho para o meu deserto, eu vejo por que eu estou aqui, por que eu estou atravessando aqui. E falando em deserto, aí você já vai lá para quando o pessoal saiu do Egito, que eles atravessaram o deserto. E daí esse deserto, para que serve esse deserto? A minha missão aqui, gente, é traduzir a Bíblia, tá bom? Para que a gente, quando for numa ministração e falar de deserto, e falar de coloca o pé, que Deus coloca o chão, para que agora vocês, escutando esse vídeo, consigam entender o que essas coisas significam, tá? Então, deserto. O deserto, ele sempre vai ser o lugar de provação, vai ser um lugar de teste, vai ser para testar a sua fé, porque foi exatamente isso que aconteceu com o pessoal, quando eles foram libertos das mãos de Faraó. Então, eles passaram pelo deserto até chegar à terra prometida. Então, ali houve um trajeto que ia demorar 14 dias, ele acabou levando 40 anos. E o principal motivo pelo qual demorou tanto tempo para esse deserto passar foi a falta de fé e a reclamação, porque em todo momento Deus estava provendo. E é isso que a gente não entende, que mesmo quando a gente está no deserto, Deus está provendo. Porque assim como aconteceu com o pessoal de Israel, caía maná do céu, as roupas cresciam junto com o corpo deles, o próprio Deus seguia eles, guiava eles durante o dia e durante a noite. Nada de mal acontecia com aquele povo, só que mesmo assim, diante de uma outra dificuldade que acontecia, porque você está no deserto, imagina que você está passando por um período na sua vida muito ruim, é claro que coisas vão acontecer. As pessoas começaram a criar um bezerro de ouro, adoraram outro Deus, porque já não estava mais confiando na provisão divina, mesmo tendo ali o alimento, mesmo a roupa crescendo, mesmo ninguém doente, estavam sentindo inclusive falta da escravidão. Então, quando Deus nos coloca no deserto, quando a gente está atravessando o deserto,
é mais para testar o nosso caráter, é mais para testar a nossa resiliência, é mais principalmente os crentes, porque é muito fácil a gente ser crente quando tá tudo muito bem. E Deus provou isso com o Jó, porque o diabo realmente falou para Deus. É claro que Jó, ele é um homem, tem uma frase que Deus fala que Jó é um homem bom. Aí o diabo falou, claro que ele é, o Senhor enriqueceu, deu saúde, deu filhos, deu tudo, começa a tirar para ver se ele é bom. Então, assim, muitas vezes, quando não todas as vezes, quando a gente entrar no deserto, muito é para testar o quão crente a gente é, o quanto que a gente confia em Deus. Eu confio em Deus porque eu tenho saúde, eu confio em Deus independente da minha saúde, porque quando é um deserto que você está, porque você se colocou, porque eu tomei decisões erradas, então eu estou aqui, eu dependo da misericórdia de Deus, para que Ele me ajude com estratégia. Mas quando é um deserto que Deus te coloca, a gente não precisa se preocupar. Por exemplo, eu estou num deserto, eu estou numa fase de deserto, que eu poderia estar extremamente desesperada. Mas eu falo assim, não, eu não vou me desesperar, porque não fui eu quem procurei esse deserto. Entendeu? Deus me colocou nesta situação, então cabe a Ele resolver. O que cabe a mim fazer, eu estou fazendo. Mas eu não posso sair por aí querendo ajudar Deus, porque isso também acontece. Quando a gente está no deserto, muitas vezes a gente está querendo ajudar Deus, a gente está querendo fazer o trabalho de Deus, quando que na verdade Ele só quer que a gente, fica calma, eu estou cuidando de você. Se você está passando por um deserto, a minha dica para você é a seguinte: olha ao seu redor, seja lá qual for o deserto que você está passando, você tem saúde? Se você tem filhos, como estão seus filhos? Como que estão seus familiares? Você tem emprego? Será que, por exemplo, você, porque a gente sabe da nossa capacidade, será que com essa invasão, né, da IA nas empresas, muita gente perdendo emprego, poxa, a crise chegando e tudo mais, poxa, você ainda tem emprego, entendeu? Você ainda consegue fazer alguma coisa. Será que isso não é uma provisão de Deus? Será que... E eu tô falando isso de uma maneira muito genuína. Não é para que a gente... eu tô super contente com o que eu tenho, porque também existe isso. Tem pessoas que estão muito naquela zona de conforto. Daí Deus dá uma chacoalhada. Mas eu tô dizendo no seguinte: se você está no seu deserto, mas as suas contas estão sendo pagas, as coisas estão acontecendo, claro que não na velocidade que você quer, por isso você está no deserto. Será que você está sendo grato por isso? Ou será que você está sendo como aquele povo que saiu das mãos de Faraó e está buscando outras coisas, sabe? Porque a gente tem pressa, né? Então tá buscando, fazendo, por exemplo, criando bezerro de ouro, acreditando em misticismo, acendendo vela para santos? Ou será que a gente está falando, Senhor, o Senhor toma conta da minha vida, eu não sei nem como começar aqui, e isso é interessante, eu não sei como começar, eu não sei como resolver, eu tomei decisões erradas, eu entendo onde eu errei, mas agora, por misericórdia, eu peço que o Senhor intervenha nessa situação, eu peço que o Senhor derrame sobre mim o teu favor e me ajuda a sair dessa situação. E me ajuda a sair dessa situação. E assim, eu sei que é difícil falar isso, mas esperar em Deus não é tão simples. Então eu entendo muito, porque eu falo para Deus, se não é simples para mim, que conheço a palavra, que tenho uma comunhão com o Senhor, não é fácil para mim esperar em Deus. Eu fico imaginando, e essas pessoas que não têm um discernimento da palavra, e essas pessoas que não entendem, não, sabe, estão ansiosas, e quando a gente está no deserto, a gente fica ansioso, a gente fica com tudo. Como que fica a cabeça dessas pessoas? Então, fazer esses vídeos, por mais que seja curto, eu quero que eles cheguem para quem tem que chegar, no momento que tiver que chegar, e que você entenda que, independente do deserto que você esteja, se foi você quem se colocou lá, ou se foi Deus que te empurrou para lá,
faz o que está dentro das tuas condições de fazer, tá? Avalia se foi uma decisão errada que você tomou e avalia se foi Deus quem te colocou. Mas independente de qual que tenha sido o motivo, ora, pede sabedoria, pede discernimento, faz pacto com Deus. Mas não quebra o pacto. Porque Deus não pede para que a gente faça pacto. Mas uma vez que a gente faz pacto, a gente não quebra. Que é pacto, tá? Faz pacto com Deus, conversa, abre seu coração. E eu tenho certeza que ele, por ser um pai misericordioso, ele não vai fazer como nós seres humanos a gente faz, que é apontar o dedo e falar, quem mandou você errar, quem mandou você fazer isso. Ele não vai fazer isso porque antes mesmo da gente cometer o erro, ele já sabia que a gente ia fazer, porque ele conhece a nossa personalidade. Então, essa é a mensagem de hoje. Previsão divina com expectativas. Com as nossas expectativas, a gente cria uma bagunça e espera que Deus resolve a bagunça que a gente faz, e na verdade, como eu falei lá no início da palavra, a gente já quebra. Então toda vez que alguém falar para você assim, não olha a sua carteira, não confia no dinheiro que você tem na conta, não isso, não aquilo, você já fala assim, opa, calma aí, vamos ler Lucas. Lucas 14, 28 diz, qual de vocês, porque a palavra de Jesus, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Então você já acabou aí, tá bom? E, bom, é isso. Eu encontro com vocês no próximo vídeo. Espero também trazer um outro tema que seja interessante, que seja de muito valor. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim quiser. Deus abençoe todos vocês e até mais.